Romanos capítulo 8, versículo 37. Romanos capítulo 8, versículo 37. A palavra do Senhor diz assim: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado por tudo que o Senhor já nos ministrou nesse dia. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Nós queremos bendizer o Teu nome nessa noite, em nome de Jesus, amém. Sabe, queridos, o apóstolo Paulo, ele escreve Romanos com uma convicção preciosa que nós temos que aprender com ele. Nós temos que aprender esse nível de convicção, de vencedor. Ele começa capítulo 8, versículo 37, ele diz assim, mas em todas estas coisas, porém, ele não está dizendo que nós somos vencedores. Ele está dizendo que nós somos mais que vencedores. Existe uma grande diferença de você somente saber que Deus é poderoso e você provar que Ele é verdadeiramente poderoso na minha e na sua vida. Uma coisa é nós sabermos que Deus, Ele é bom, Ele transforma, Ele liberta, mas o apóstolo Paulo escreve dizendo, eu já participei, eu já provei daquilo que Deus é. E além de nós termos essa convicção que Ele é vencedor, Ele está dizendo que nós somos mais do que vencedores. E essa realidade tem que estar presente em nossas vidas. Que nós somos esse povo que está dizendo, que Paulo está dizendo, nós somos mais do que vencedores. Sabe, querido, Jesus venceu na cruz, não foi para você voltar para o seu passado. Jesus vence na cruz para que você inaugure um futuro poderoso. Porque nós somos a igreja triunfante. E a igreja triunfante significa uma igreja vencedora. Por quê? Porque ele crê em um Deus vencedor. Nós cremos que ele venceu. Sabe por quê que nós cremos? E por isso nós vencemos também. Não é somente uma informação. Não é somente uma informação que Deus transforma, que Deus liberta, que Deus batiza, que Deus muda a geografia, que Deus muda pessoas, que Deus muda famílias, que Deus muda jovens, que Deus transforma pessoas, que Deus prospera, que Deus abre portas, que Deus dá um novo coração, que Deus salva, que Deus batiza. Não é somente uma informação. Isso tem que fazer parte da nossa história, do nosso dia a dia. A nossa semana tem que estar recheada da presença de Deus e principalmente da nossa declaração, não somente de uma informação que Ele é vencedor, mas porque eu conheço esse Deus, eu também estou vencendo. Ou seja, eu não carrego informação porque Deus não quer nos deixar informado. Deus quer nos mostrar e nos mover em alguém que está aliançado. E alguém que está aliançado é alguém que está vivendo, está vencendo, está andando, está crendo junto com Ele. Não é somente uma informação. O apóstolo Paulo, ele escreve isso, nós somos mais que vencedores. Ele não está dizendo que nós seremos. Ele não está dizendo que irá acontecer um dia. Ele não está dizendo que vai ser assim com sua vida, que vai ser assim com sua família. Paulo diz assim, já está disponível, nós já somos.
E sabe por que muitas pessoas não conseguem viver e vencer junto com Ele? Porque muitas vezes nós conhecemos somente uma informação, mas nós não conseguimos primeiro gerar aqui dentro. Quando nós geramos primeiro dentro, aqui fora é tudo resolvido. Quando nós cremos aqui dentro, vencer aqui fora é fácil. Sabe por que é fácil? Porque o mais difícil é você acreditar aqui. A palavra do Senhor diz que Ele colocou a eternidade, sabe aonde? Dentro. Então sabe onde é que estão as respostas para as nossas perguntas? Sabe onde é que ficam as nossas convicções? Sabe onde é que o Espírito Santo habita, aquele que nos ensinará todas as coisas e nos ensina? Aqui dentro. Então a nossa convicção está aqui dentro. Então sabe o que nós precisamos começar a aprender? A declarar a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia em Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, a partir do versículo 7. A partir do versículo 6. Josué capítulo 1, a partir do versículo 6. A palavra do Senhor diz assim, Josué capítulo 1, versículo 6. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Versículo 8, onde eu queria chegar. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Quando ele fala para Josué, não cesses de falar desse livro da lei. Sabe o que eu aprendo com isso? Essa tem que ser a nossa declaração diária. Ele não está falando, você declara o que está escrito, não só quando a dificuldade chegar. Foi isso que ele ensinou? Só quando tiver tudo ruim, só quando der tudo errado, você vai lá e declara em cima daquilo que você está vendo. Foi isso que ele ensinou? Não cesse de falar desse livro da lei. Quando? De dia e de noite. Como assim de dia e de noite? Ele não trabalha não, ele fica o dia todo lendo a Bíblia. Ele está falando que a sua declaração, a sua convicção, o seu estilo de vida, o seu conselho, a sua declaração tem que ser a palavra de Deus. Por que a palavra de Deus? Porque é a palavra de Deus onde contém as verdades sobre nós, sobre a igreja. Ele está falando, não cesse de falar desse livro da lei. Meu irmão, quem é você? Quem nós somos quando a dificuldade chega? Qual é o nosso comportamento quando tudo dá errado? Qual é a nossa convicção e nosso estilo de fé quando nós não alcançamos aquilo que nós queremos? Qual é a nossa expectativa no vencedor quando nós olhamos a circunstância e nós não encontramos aquilo que nós declaramos? Sabe quem nós somos? Aquilo que nós declaramos. O nível de fé que nós temos diz o nível que nós acreditamos naquilo que Deus pode fazer. E a Bíblia diz que Ele pode fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Ou seja, Deus nos dá uma convicção e uma estrutura de alguém que não é que vai vencer, é alguém que é mais do que vencedor. Então, se nós levarmos essa convicção para a nossa semana, nós viveremos um estilo de vida baseado naquilo que está escrito. Deus não venceu aquela cruz
Jesus não morreu naquela cruz e venceu para devolver você para o seu passado. Ele morre na cruz para inaugurar um novo tempo, uma nova vida, uma nova salvação, uma nova família poderosa, uma gratidão tal de tudo aquilo que Ele fez naquela cruz. Quando nós temos essa convicção bem alicerçada, quando a dificuldade chega, sabe o que vai sair? Palavra, a verdade, o vencedor. Você consegue ver aquela situação resolvida antes mesmo da solução chegar? Sabe o que significa isso? Um estilo de vida que acredita naquilo que está escrito. A fé não nega a realidade. Pode ser que esteja acontecendo algo difícil na sua vida. Mas o que você tem declarado em cima disso? Você tem declarado a palavra de Deus em cima do caos, em cima da dificuldade? Pastor, mas a minha empresa quebrou, eu fechei minha empresa. Abre outra. Pastor, mas eu tentei aquele emprego e não deu certo. Entrega outro currículo. Pastor, mas não deu certo. Tenta de novo. Por quê? Porque essa convicção não é um pensamento positivo, mas é fé naquilo que Ele disse, que nós somos mais do que vencedores. Mas mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem nos amou? Abra sua Bíblia em João capítulo 3, versículo 16. João 3,16. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. João capítulo 3, versículo 16, a palavra do Senhor diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E João 3,16 diz assim, ó: Deus nos amou a um nível tão profundo, tão grandioso, que Ele enviou o seu Filho, para que você nunca se esqueça que verdadeiramente Ele está com você todos os dias, quando tudo estiver bem e quando tudo estiver mal. O caráter do vencedor não é só quando tudo estiver bem, mas ele vai entender, por causa do seu estilo de vida e por causa da declaração da palavra, que ele está vencendo porque Cristo venceu primeiro. Sabe o que Jesus fez na cruz? Ele pegou tudo o que você era, para que agora, a partir de hoje, nessa nova aliança, você se tornasse tudo o que Ele é. Jesus pegou naquela cruz tudo que você era, para que agora você viva tudo que Ele é. E se nós não tivermos com essas verdades bem alicerçadas no nosso coração, quando a dificuldade chegar, a Bíblia diz assim, ó: se te mostras fraco no dia da angústia, é porque a tua fé é pequena. E como é que a fé vem? A Bíblia diz assim, ó: a fé vem pelo ouvir, não a palavra, mas pela palavra, por essa fonte. A nossa fonte, a nossa declaração, a nossa convicção, a nossa porta, o nosso escape, a nossa verdade é a palavra de Deus. E alguém que não conhece as escrituras, as declarações, aquilo que diz a meu e a seu respeito, fica difícil a sua caminhada. Por quê? Porque no momento da dificuldade, o que ele vai declarar? O que o Senhor ensinou para Josué? Josué, medita na palavra de dia e de noite. Deus falou isso, querido, para um guerreiro que venceu muito, conquistou os cananeus, derrubou os muros de Jericó, venceu os exércitos de Ais. E sabe o que o Senhor ensina a ele? A única coisa, Josué, que eu quero que você aprenda é o que está escrito.
A única coisa que eu quero que você declare não é que vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Eu vou vencer, vou vencer, eu vou vencer. Não. Esteja com as verdades bem alicerçadas dentro de você. Porque no momento das guerras, das batalhas, você vai se lembrar daquilo que eu disse antes. É assim o nosso estilo de vida. Porque quando a dificuldade chegar, querido, a sua declaração tem que ser o que está escrito. Mas se eu não sei o que está escrito, o que eu irei declarar? A única coisa que vai vir, queridos, que vai ter que vir para você e para mim, para você, é o que Cristo fez por mim e por você. Mas se eu não sei o que Cristo fez por mim, o que é que eu vou declarar? Quais serão as verdades que eu vou declarar daquilo que Ele disse? Davi me ensina muito sobre isso. Davi era um guerreiro. Queridos, Davi, ele declarava as verdades o tempo todo. Na pior dificuldade, no momento mais difícil da vida de Davi, 1 Samuel, capítulo 30, quando os amalequitas vieram e levaram suas esposas, os seus filhos, os seus bens, no momento de mais dificuldade, onde os guerreiros de Davi, quando eles viram que tudo tinha se acabado, tinham levado, os amalequitas tinham levado tudo, primeira coisa que os guerreiros de Davi fazem é se desesperar. Mas Davi, ele tinha uma aliança, ele não andava por aquilo que ele via, ele andava por uma aliança que ele tinha com o Senhor. A Bíblia diz que quando Davi chega e ele vê que suas esposas tinham sido levadas, os seus filhos tinham sido levados, os seus bens tinham sido levados. Sabe o que a palavra do Senhor diz que Davi faz? Davi consulta ao Senhor. E a declaração de Davi, em meio a tudo aquilo, era: Senhor, irei e alcançarei o bando, o Senhor nos entregará nas minhas mãos. Essa foi a oração de Davi. Sabe o que o Senhor respondeu para ele? Vai, porque tu alcançarás o bando. Ou seja, quando os guerreiros de Davi, a Bíblia diz que eles se desesperaram, rasgaram suas vestes e choraram até acabar as suas forças. Por causa do quê? Do desespero. Aí o que Davi faz? Davi não se desespera. Pode ser que ele chorou, porque ele também é gente. Porque não nega a realidade. Mas a Bíblia diz que Davi se alertou e disse assim: eu preciso consultar ao Senhor. E a oração de Davi foi: alcançarei o bando. A resposta do Senhor foi: vai, porque você alcançará e pegará. A Bíblia diz, queridos, que Davi recuperou das pequenas coisas as grandes. Porque ele era forte? Não, porque ele tinha uma aliança com o Deus dos exércitos, o Deus vencedor, o Deus que vence, o Deus que tudo pode. Queridos, é assim que tem que ser o nosso comportamento diante da dificuldade. Pode ser que a teoria é linda, né? Vai que vai dar certo, você precisa. Mas o melhor momento para nós dizermos o tanto que nós cremos no Senhor é quando a dificuldade chega e nós nos comportamos baseado naquilo que nós estamos vendo. E nós entregamos a Deus a nossa fé ou a nossa incredulidade. Uma coisa eu sei: o nosso Senhor, o nosso Deus é vencedor. O nosso Deus é o Deus dos exércitos, e Ele vence. Quem nós somos diante das dificuldades da vida? Quem nós somos quando vem o dia mau? Como nós nos comportamos quando não sai do jeito que nós queremos? Esse é o melhor momento de nós demonstrarmos a Deus a nossa adoração. Adoração verdadeira é aquela que quando eu não preciso adorar, e mesmo assim eu adoro. Quando eu não preciso orar, e mesmo assim eu oro.
quando eu não tenho motivos para pedir a Deus, mas mesmo assim eu vou ao Senhor em espírito de gratidão. Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou antecipando a próxima dificuldade que pode chegar. Quando a dificuldade chega, a Bíblia diz assim, ó, resistir o diabo, ele vai fazer o quê? Fugir. Esse é o comportamento de Satanás diante de alguém que tem a convicção da palavra de Deus. Ele foge. Davi conquista tudo. Mas sabe de uma coisa? Você sabe por que muitas pessoas não conseguem ver um futuro poderoso? Sabe por que muitas pessoas não conseguem ver um futuro vencedor? Porque eles estão olhando para um futuro sem Deus. Tudo aquilo que nós olhamos sem a presença de Deus, nós não conseguimos ver vitórias. Tudo aquilo que nós olhamos sem a ótica de Deus, nós não conseguimos ver solução. A única forma de nós vermos solução é declarando o que Ele já disse. Está passando por dificuldade? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você está declarando a palavra. Ah, mas tem pessoas falando de mim, está muito difícil. Eu é que sei os pensamentos, e você começa a declarar que tenho a vosso respeito. Pensamento de paz. E no final ele vai dizer assim, para te dar o fim que você deseja. O que você deseja? Declaração, queridos. Queridos, vá para uma semana declarando as verdades que estão escritas na palavra de Deus. Não somente como informação, mas aquilo que o Eterno falou, naquilo que Ele disse. Pegue essa palavra e declare. Pastor, eu não sei orar. Você vai pegar o Efésios capítulo 6 e você vai declarar dentro da tua casa. Você não está vendo os recursos, dinheiro chegando, você vai falar contas pagas e dinheiro sobrando. Você vai declarar em cima da circunstância. Por quê? Porque você acredita que o Deus que você serve é vencedor. Que o Deus que você está aqui hoje cultuando chegou primeiro. Isso é o quê? Declaração de alguém que conhece o Senhor. Eu lembro que quando nós passamos, a Aline falou um pouco aqui, nós no momento de nossa maior dificuldade financeira, foi o momento que nós declaramos a palavra. Não negávamos a realidade, mas nós declarávamos aquilo que estava escrito. Você sabe o que eu aprendi? Como é que Davi orava? Algumas orações de guerra. Olha a oração de Davi. Deus, te levanta pela minha causa. Só ora assim, verdadeiramente, quem conhece o Deus que serve. Eu imagino Deus olhando de lá e diz, esse menino aí é atrevido. Dizendo que eu estou deitado. O que significa isso? Davi tinha uma convicção em quem ele era e quem Deus era. E a gente pegou esse estilo de vida, de declarar prosperidade, declarar cura, declarar a vida dos nossos filhos, o futuro dos nossos filhos, a casa deles, os cônjuges deles. Por quê? Porque nós estamos no futuro. Deus nos chamou para ir para frente. Deus não está no nosso passado, Ele está à frente. A Bíblia diz que Ele pegou o nosso passado e sabe o que Ele fez? Ele jogou no mar do esquecimento. E por que muitas vezes a gente fica pegando o nosso passado para justificar o nosso presente e danificar o nosso futuro? Essa é uma declaração de quem não conhece o Deus Todo-Poderoso. Deus não está olhando para o nosso passado. Vencer significa o futuro. E Ele morreu naquela cruz para nós inaugurarmos um futuro poderoso. A nossa declaração, Ele é vencedor. Por que Ele é vencedor? Ele é poderoso. Por que Ele é poderoso? Isso só se faz real quando nós declaramos em meio às guerras. Tem pessoas que falam, ei pastor, mas tu não sabe como é que está a minha vida. Eu não sei não,
mas Deus sabe. E não é porque Deus sabe que vai acontecer, mas é porque você crê naquilo que Ele falou primeiro, por isso que vai acontecer. Porque Deus não vai fazer algo porque nós estamos precisando. Porque Deus, Ele não vai tocar porque nós estamos carentes ou precisando ou com alguma dificuldade. Deus toca em alguém que está aliançado. Então, quanto mais aliançado eu estiver com aquele que venceu, mais eu irei vencer quando a dificuldade chegar. Quanto mais eu estiver alicerçado nas verdades, mais a minha declaração vai ser a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Nós precisamos estar aqui. Na maior derrota de Davi, ele consultou ao Senhor. Na maior vitória de Davi, ele consultou ao Senhor. Nós precisamos ver dessa forma. Quando Davi, queridos, estava ali, quando a Arca da Aliança estava entrando em Jerusalém, a Bíblia diz que Davi tira as suas vestes reais, ele coloca outra roupa, e a Bíblia diz que ele dança na frente da arca, entrando em Jerusalém. A Bíblia diz que Mical, a sua esposa, olha lá de cima e fala: como é que um rei faz isso? Como é que um rei se comporta dessa forma? Sabe o que Davi falou para ela? Está entrando aí o verdadeiro rei, o Senhor dos exércitos. E ele escreve: levantai as portas as vossas cabeças, levantai-os, ó portas eternas, e entrará o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o verdadeiro rei. O que eu estou falando para você aqui? Quando a dificuldade chegar, amanhã de manhã, na segunda-feira, quando você acordar, você vai declarar: levantai-vos, ó porta, as vossas cabeças, levantai, e você vai falar, sabe o que? O Rei da glória está entrando, o Rei da glória está aqui. Essa dificuldade vai mudar, esse emprego vai chegar, essa situação vai mudar, porque Ele é vencedor, e eu estou declarando a palavra que Ele disse. Nós precisamos dessas verdades. Se te mostras fraco no dia da angústia, é porque tua fé é pequena. O primeiro texto que a gente leu, Romanos capítulo 8, versículo 37. Quando o apóstolo Paulo diz assim: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo. Eu estou bem certo. O apóstolo Paulo estava declarando: não existe nada capaz de mudar aquilo que eu creio. Não existe nada mais poderoso para mudar a circunstância e aquilo que eu acredito. No versículo 31 de Romanos capítulo 8, ele diz assim: ó, que diremos, pois? Se Deus é por nós. O apóstolo Paulo está dizendo: se um Deus que é todo poderoso está comigo, quem vai ser mais poderoso? Qual circunstância vai ser maior do que aquilo que eu acredito que meu Deus é? Por isso que ele escreve: eu estou certo disso, que eu conheço o Deus que eu sirvo. Que diremos, pois? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele todas, não algumas, todas as coisas, todas as áreas das nossas vidas? Como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica? E quem os condenará? Pois foi Cristo que morreu, ou antes ressuscitou, está à direita do Pai e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem?
O apóstolo Paulo estava desafiando principado e potestade, queridos, nessa hora. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? O que é que pode tirar você da presença de Deus, da convicção de Deus, da tua fé em Deus? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, somos entregues à morte todos os dias, fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas ele diz aqui, mas em todas estas coisas que ele acabou de citar, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque agora ele vai dizer, porque eu estou certo, estou convencido, que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem altura, nem profundidade, nem o presente, nem o porvir, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem poderá nos separar? Quem poderá nos destruir? Quem poderá roubar a nossa fé? Nada. A Bíblia diz que nada. O apóstolo Paulo escreve dizendo, queridos, nada pode roubar a tua fé e a tua convicção naquele que venceu. Nada. Mas por que muitas vezes a gente para, a gente desiste? Porque muitas vezes a gente tira os olhos daquele que venceu e coloca os olhos naquele que a gente acabou de errar. Muitas vezes eu vou evangelizar alguém e eu chamo ela e convido ela a conhecer Jesus Cristo. A primeira coisa que ela fala é, não, mas eu ainda bebo. Não, mas eu ainda faço coisas erradas. Não, mas eu fiz isso ontem. Então tem gente que fala assim, eu não vou ser hipócrita de ir lá na igreja. Os olhos dela estão em quem? Nele mesmo. No seu próprio erro. Porque o problema dessas pessoas não são os erros delas. O nosso problema não é o pecado. O nosso problema é a ausência da presença de Deus nas nossas vidas. Porque quando a presença de Deus entra, a Bíblia diz que Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele é vencedor. A Bíblia diz que Ele destronou Satanás, Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele venceu naquela cruz. Ele venceu o inferno, Ele venceu a doença, Ele venceu a dificuldade. Para quê? Para que agora você e eu, nós possamos verdadeiramente receber tudo aquilo que Ele conquistou naquela cruz. Ele venceu. O nosso Deus venceu. E nós precisamos fazer essas declarações todos os dias. A nossa declaração tem que ser o que está escrito, a palavra de Deus. Mas a luta de Satanás todos os dias é o quê? É que você leia e não entenda. Que você estude a palavra, mas não entenda o que está escrito. Último texto, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4. Segunda Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4. A palavra do Senhor diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, se eu ainda não tenho a convicção dessa palavra, se ainda não está claro, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para quem? É para a igreja? É para mim e para você? É para os que se perdem que está encoberto. Porque o Deus desse século, o próximo, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento de quem? Cegou o entendimento dos incrédulos. Para que ele faz isso?
para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ele está dizendo, se nós ainda não temos a luz dessa palavra, desse Evangelho, se ainda está encoberto, não é para você, não é para mim. Porque o Evangelho nos leva a ter a clareza de quem Cristo é, do que aquilo que Cristo fez. Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é somente para aqueles que se perdem que está encoberto. Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. Fique de pé no seu lugar. Eu quero desafiar você essa semana. Pode ser que você esteja agora, nesse momento, passando por uma grande dificuldade. Pode ser que não esteja tudo bem com você. Mas a pergunta que eu quero te fazer é, o que você declarou em cima disso? O que você declarou em cima daquilo que chegou? Ou o que é que você vai declarar em cima daquilo que irá chegar? Nós precisamos declarar a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 17, versículo 14. O último versículo. Apocalipse capítulo 17, versículo 14. É um dos versículos que eu sempre medito. Apocalipse capítulo 17, versículo 14. Aqui ele fala do final. A Bíblia diz que João, na ilha de Pátimo, ele escreve o fim de tudo. E ele tem a visão. E a visão de João Batista, o apóstolo João era: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro vai fazer o quê? Já está dizendo o final que vai acontecer. Pelejarão contra o Cordeiro e ele vencerá. Pois é o Senhor dos senhores e o Rei de reis. Mas ele diz assim, vencerão também os chamados, eleitos e fiéis. Ele já está dizendo, combaterão contra o Cordeiro. Queridos, a minha Bíblia diz, e a sua, que ele vencerá. Mas vai vencer com eles os chamados, os eleitos e os fiéis. Não é aquele que sabe a palavra, não é aquele que declara coisas positivas, mas é aquele que está com ele. Mas é aquele que pode estar difícil, ele não para. Ele é fiel. Pode estar difícil, mas ele não larga. Por quê? Porque ele é eleito. Pode estar difícil, mas ele não sai. Por quê? Porque ele é chamado. Os chamados, os eleitos e os fiéis. Eu e você. Nós não fomos chamados para ir até o meio. Nós não fomos chamados para deixar as coisas pela metade. Nós não fomos chamados para ter somente 5 anos de convertido. Nós não fomos chamados para deixar as coisas inacabadas. Cristo nos chamou para irmos até o final, porque Ele também foi até o final. E assim como Ele é, nós somos. Porque Ele venceu, também venceremos. Mas sabe quem vai vencer? Somente os chamados, os eleitos e os fiéis. Quem poderá nos separar desse amor? Quem poderá nos separar do vencedor, do nosso Deus, do eterno? Feche seus olhos.